Tá todo mundo me escutando bem? Ok. Aqui. Quê? Perfeito. Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Pedro Fogão, estou presidindo a mesa desta final nóvice da moção Essa Casa abandonaria a política externa de neutralidade do Brasil. Ao meu lado nós temos 4 juízes extremamente experientes que breitaram neste torneio, mas sem mais delongas por conta do nosso tempo, eu gostaria de convidar a primeira-ministra para fazer o seu discurso. Ministra, você tem 7 minutos que estarão contando. A partir do momento de utilizar a palavra, fique à vontade, o público é seu. Todos me escutam bem? Perfeito. Eu vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, a política externa internacional, ela tem uma mudança de paradigma nos últimos tempos. As comunidades internacionais estão cada vez mais abandonando a multilateralidade e se organizando em cenários de conflitos numa política de projeção que é expansionista, mesa. Os grandes países das novas organizações mundiais, Estados Unidos, alguns países da União Europeia, China e Rússia, estão voltando às suas projeções expansionistas, onde necessariamente o que vai acontecer na nova geopolítica mundial é um mundo bipolar. Nesse sentido, nós temos o Brasil. O Brasil é um país que tem vontade de ser um protagonista no cenário diplomático há muito tempo e não por acaso. Ele é um país que tem vontade de projeção interna, tanto quanto externa. Por vários motivos, eu vou falar alguns deles. Eles criaram o Mercosul e eles têm vontade de ser o protagonista dentro da Mercosul. Eles têm vontade de se expandir quanto o BRICS e deixar de ser um país de terceiro mundo ou desenvolvimento e se tornar, sim, um país de primeiro mundo, desenvolvido. Eles têm interesses imperialistas dentro do seu próprio cenário da América Latina. E, mais do que isso, eles têm interesses contra a China, contra a nossa nova organização mundial. Além disso, a diplomacia brasileira ela é respeitada no mundo mesmo. Não porque a gente tem essa política de neutralidade, não tem nada a ver com isso. Mas porque nós temos diplomatas competentes, temos cenários de diplomacia onde nós tomamos a posição que foram extremamente vantajosos para nos projetar diplomaticamente. Como, por exemplo, o apoio dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que garantiu não só a fala de abertura na Assembleia Nacional das Nações Unidas, mas portos importantes e estratégicos comerciais para a gente. Esse é o cenário do nosso país. E por isso que é muito importante nesse cenário que nós temos, nessa toda a delimitação do nosso debate, garantir que o Brasil se projete enquanto protagonista. E é por isso que nós devemos abandonar a neutralidade. Por que como protagonista, mesa? Porque quando você é um protagonista, você não é um coadjuvante. Ou seja, numa política de geopolítica e de retomada da situação mundial, você abandona o lado de que você não é ninguém, e a sua opinião ela não é muito respeitada, e você passa a ter uma projeção de liderança. E esse é o nosso primeiro mecanismo mesmo, a possibilidade de liderança. A possibilidade de você entrar na frente dos conflitos diante a outros países e direcionar para uma resolução de conflitos certa mesmo. Uma resolução de conflitos que pode ser muitas vezes benéfica para o país, mas não só isso, que garante relevância de opinião. E esse é o nosso segundo mecanismo. Pouco importa a opinião do Brasil agora mesmo, no cenário atual de neutralidade. Ele é um delta zero, ou seja, a opinião dele não causa impactos práticos, porque as pessoas sabem que ele não vai tomar um lado. Mas quando ele toma um lado, a opinião dele passa a importar. E por que isso impacta mesmo? Porque os países vão querer que ele seja próximo, vão querer que ele se reafirme, ele se torna relevante dentro do debate político internacional. E o debate político internacional mesmo, hoje em dia é uma grande possibilidade de reinserção dentro das políticas externas e dentro de tudo aquilo que está alinhado com o que o país quer. Mas mais do que isso mesmo, esse é o nosso segundo argumento. Isso garante ganhos práticos vindos de uma janela de oportunidade por todo esse cenário que eu já desenvolvi para vocês. Essa janela de oportunidade significa que o Brasil, graças à sua diplomacia competente, ele vai conseguir escolher o lado certo. E quando se escolhe o lado certo, quando se toma a oportunidade de escolher o lado vencedor, você se projeta um aliado que tem ganhos. Mesa, o que vocês têm que entender nesse debate é que, comparativamente, o lado de oposições não se projetam e, por isso, eles não ganham nada. Vocês precisam entender que, quando se escolhe a neutralidade, não se escolhe lado algum. E, por isso, não se tem ganho algum. Quando você se projeta num ganho de aliados, você vai receber necessariamente benefícios. E assim, é muito incompetente ou desleal que as oposições comprem que a gente não vai saber escolher algum aliado que nos garanta benefícios, como, por exemplo, a China no cenário de desdolarização, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia que está acontecendo hoje em dia. É óbvio que nós teremos benefícios práticos com isso. Mas ainda que o Brasil escolha um lado errado, mesa, e veja bem, isso é importante, agora ele pode ajudar os perdedores e receber algo em troca. Lembra dos Estados Unidos, mesa?
na Segunda Guerra Mundial, quando ele joga bomba nuclear no Japão e depois dá dinheiro para beneficiar o Japão. E é claro, eu estou fazendo uma comparativa muito distante. Eu não estou falando de Estados Unidos, mas numa comparativa próxima. Eu estou falando que, por exemplo, se nós nos aliamos a um lado que necessariamente perde, os países que também se aliaram, porque eles vão se aliar, já que o cenário está bipolarizado, nós temos a oportunidade de receber algo em troca, auxiliando os perdedores. Porque o país, ele é uma projeção muito grande dentro dos países terceiro mundo. Pode fazer seu pai segundo as bancadas. No status quo... Deputada, como o Brasil do dia para a noite vai se tornar relevante solucionar problemas se hoje em dia ele já não é relevante? O Brasil não é não relevante. Ele é relevante sim. E ele só não é mais relevante porque ele não tem, porque ele é um país com neutralidade. Ou seja, o Brasil, ele é um protagonista dentro das difusões econômicas, ele é uma política internacional importante, ele é uma economia mundial extremamente relevante e ele só não é mais e não projeta mais aliados políticos porque pouco importa a opinião do Brasil nesse debate. Ele é coadjuvante e esse é o seu ponto. Ele deixa de ser no meu cenário. Um coadjuvante na história, como o Brasil não tem ganhos práticos e não ganha protagonismo na seara internacional. Mas, quando você faz isso com os relevantes parceiros que o Brasil tem, que jamais abandonariam ele, porque mesmo o que vocês precisam entender nesse debate é que um caso que as oposições podem comprar é que, por exemplo, o Brasil não teria a menor capacidade de... ele perderia aliados ou ele não teria capacidade de se projetar relevante. Mas o Brasil produz commodities mesmo, commodities que todos os países compram, que precisam deles. E isso é extremamente necessário e extremamente importante. Eles não perderiam isso por fazer uma aliança diplomática. Você pode ter minha certeza e pode perder todo o seu tempo de discurso tentando provar isso, que você não vai conseguir. Mas, além disso, é justamente porque a gente tem essa janela de oportunidade nessas disputas de conflitos, porque essas disputas de conflitos, elas envolvem uma mudança geopolítica no futuro. Os agentes principais que se tornam protagonistas dessas políticas, eles têm uma tomada de decisão na mudança de geopolítica. Ou seja, se o Brasil não tem tanta importância agora, ou se você vai me comprar que ele não é tão importante no cenário internacional, agora sim, no meu cenário, que ele tem muita capacidade de relevância internacional mesmo, porque ele é competente, porque ele tem uma projeção protagonista, porque ele tem relevantes parceiros comerciais que jamais abandonariam eles, porque eles representam as grandes potências, mas mais do que isso mesmo, porque na mudança de geopolítica que esses grandes conflitos representam, como a Ucrânia, como a China, como a desdolarização, ele tem a capacidade de se tornar um agente principal na tomada de decisão. E na hora que ele se torna um agente principal na tomada de decisão mesmo, tudo se muda e ele se torna um país com maior ganhos políticos e geopolíticos no cenário internacional. Então, em síntese, o que nós estamos dizendo aqui é que para resolver o problema que nós concordamos, que é o Brasil ter maior ganhos internacionalmente, para resolver esse problema só existe uma possibilidade mesmo, o protagonismo frente ao Brasil e a desistência da neutralidade, para que ele consiga ganhos práticos e protagonismo dentro da seara internacional, coisa que ele só conseguirá aproveitando essa janela de oportunidade, ganhando relevância de opinião e ganhando possibilidade de liderança. Enquanto no cenário de vocês, o que vocês têm é um Brasil neutro, imparcial e sucateado diversas vezes dentro das searas internacionais e perdendo a janela de oportunidade de se entrar como protagonista na política internacional. Dito isso, muito orgulho em propor. Eles agradecem. Os deputados gostaria de convidar agora para inaugurar o lado da oposição, o líder da oposição. Tá. Vou começar o meu discurso em 5 segundos. Mesa, antes de responder diretamente ao primeiro governo, eu vou mostrar exatamente como é o mundo aqui e qual que é o erro de interpretação deles. Tá bom, o mundo está virando bipolar, por mais que talvez isso não seja o nosso melhor cenário, a gente acredita que o mundo, na verdade, ele está virando multipolar em blocos. Mas isso não é tão relevante para o nosso cenário. A questão é, da onde vem o protagonismo do Brasil? E nós acreditamos que o Brasil tem, sim, um grande protagonismo no mundo atual. O protagonismo do Brasil vem da neutralidade, e eu vou explicar por quê. Ao longo de anos, a gente teve várias guerras. Teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve Guerra Fria, teve Guerra do Iraque, teve Guerra da Ucrânia, que está até hoje. E em todas elas, o que aconteceu? Os países estavam lá brigando. Eles estão lá brigando. E quando eles estão lá brigando, o que eles procuram? Alguém para negociar. Ninguém quer guerra, isso é fato. Podem dizer, tem um nicho lá, tem uma empresa lá que quer guerra, tem um país lá que quer guerra. Mas, no fim das contas, o mundo multipolar, multilateral como ele é, não quer guerra. E eles procuram alguém para negociar. E de onde é que veio o protagonismo do Brasil hoje? De se propor a ser um negociador. De ir lá, eu sou o neutro, eu sou o Brasil, eu estou aqui para negociar com vocês.
vocês podem confiar em mim, eu não vou tomar um lado. Eu vou negociar com todo mundo. Inclusive, commodities. Tá bom, o Brasil ele é um exportador, o Brasil é um vendedor. O que um vendedor faz? Ele corteja os seus clientes. Então, o que o Brasil faz para vender commodity para todo mundo? O que o Brasil faz para vender commodity para os Estados Unidos? O que o Brasil faz para vender para a China, para a Rússia, para a África, para todo mundo junto? Ele corteja todo mundo. O Brasil, ele tenta agradar. E como é que ele faz esse agrado? Ele não toma lado, ele não toma partido. Ele vai se impulsionar sendo neutro, porque todo mundo está lá misturado no meio de um conflito e o Brasil se propulsiona sendo neutro. Então, acho que é muito importante a gente deixar claro que a neutralidade sim que colocou o Brasil no lugar que ele está hoje. Porque os países estão lá brigando nas guerras e o Brasil, que é um vendedor, tenta cortejar todos, tenta ganhar o seu dinheiro. Ele é um exportador, ele depende de commodity, depende de agradar. Então, agora que está deixado esse cenário, eu vou... Pode falar o pai primeiro. Você tem que entender que o Brasil, como vendedor de commodity, por exemplo, ele influencia a comercialização de produtos que são essenciais para esses outros países. Ou seja, eles não vão desistir de ser aliados comerciais do Brasil porque eles precisam dessas commodities para poder se desenvolver. Sabe por que o Brasil está tão bem em commodity hoje? Porque o cenário de neutralidade do Brasil fez os países investirem nele, ele investiu mais nele mesmo, construiu mais agro, construiu mais pecuária, construiu um pouquinho de indústria e chegou no lugar que ele está hoje. E não o contrário, não é porque o Brasil vendia que ele tomou preferência, mas sim porque a neutralidade trouxe os países para o Brasil e o Brasil se melhorou. Então, acho que isso tem que ficar muito claro, porque o histórico de neutralidade do Brasil é o que sempre fez ele ser reconhecido e tomado como precursor em negociações de paz. Quando a ONU, inclusive, por que vocês acham que o Brasil abre sempre a Assembleia Geral da ONU? Porque o Brasil é neutro. Porque o Brasil tá lá, eles chamam, caramba, vamos chamar alguém neutro para abrir a bosta da Assembleia Geral da ONU. O que eles pegam? Pegam o Brasil. Daí o Brasil tem o primeiro discurso. Ou seja, isso é histórico. O Brasil tem sido neutro e tem tido a preferência dos outros países para falar. Então eu vou trazer a nossa primeira argumentação, que é, o nosso foco aqui é o Brasil. Isso aqui é sobre o que vai beneficiar o Brasil. E o que vai melhor beneficiar o Brasil do que a economia? Então vamos lá. Uma coisa muito clara que a gente tem que estabelecer, que talvez o governo não fale, é que todo mundo vai comprar de ti se tu for neutro. Mas ninguém vai comprar de ti se eles estiverem um lado e tu estiver de outro. Vamos entender melhor essa coisa. Quando a gente tem um cenário multilateral, a gente tem países que têm ideologias muito fortes. Então, os Estados Unidos, por exemplo, têm uma ideologia fortíssima contra a Rússia. Se o Brasil se alia à Rússia, o que os Estados Unidos vai fazer? Caramba, eles estão se aliando com a Rússia e a gente não quer mais comprar deles. Agora, se o Brasil ficar neutro, ele fala assim, Estados Unidos, eu te acho mais ou menos, Rússia, eu te acho mais ou menos, China, eu te acho mais ou menos. Todo mundo fala, tá bom, ele aceita mais ou menos o outro, então eu vou ali, eu vou pegar e vou comprar desse Brasil. Por quê? Porque os países, eles preferem encontrar problemas geopolíticos com quem está criando problema geopolítico. Se o Brasil não cria embate, se o Brasil não está lá para se posicionar e dizer, caramba, eu estou apoiando aquele lado, então os países vão cagar, eu quero comprar, tá bom, vou lá e compro. Só que agora, se eu tiver uma barreira, ou seja, se eu tiver o Brasil dizendo, caramba, a Rússia está muito certa em invadir a Ucrânia, mas vai falar, caramba, eu estou literalmente apoiando alguém que está apoiando a Rússia invadir a Ucrânia, e eles vão pensar duas vezes, isso é ruim para a nossa economia. E eu acho que dentro disso tem uma segunda coisa, que não são só os países mesmo. Perceba que, além do poder de mecanismo dos países, a gente tem também empresas. Isso fica muito claro na guerra da Ucrânia, tá? Não falando agora da posição do Brasil. Mas nos Estados Unidos, a gente está tendo lá a guerra da Ucrânia, e quem que, além do governo, são as pessoas mais interessadas em não ter guerra? São as empresas. As empresas colocam bandeirinha da Ucrânia nos seus sites. A empresa divulga nota falando em favor da Ucrânia. As empresas e a própria mídia e todo o setor dos Estados Unidos, de população, de interesses, de empresa, de mídia, estão interessados em ver os Estados Unidos sucederem. Ou seja, que o apoio deles à Ucrânia suceda e a Rússia não ganhe. Só que quando tu tem o Brasil ali, eu acho que a Rússia pode estar certa. Tu tem todo o setor de um país, toda a mídia, todas as empresas, toda a população inimizando aquele país. Porque eles acham que estão certos, eles acham que estão certos lá. Em qualquer país, seja Estados Unidos, seja China, seja Rússia, eles acham que estão certos fazendo lá o negócio deles de, a gente apoia a Ucrânia. Agora, se outro país vai apoiar a Rússia, os caras vão falar, caralho, eles estão muito errados, a gente não quer mais comprar deles, a gente vai tentar priorizar outros, a gente vai investir em outros países na África, esses países vão ter uma agricultura tão boa quanto a do Brasil, eles vão superar o Brasil, a gente vai fazer esse investimento, e o Brasil, por ter tomado aquele partido de bosta lá com a Rússia, vai se fuder. Pode falar o pai segundo.
A maioria dos países apoia a Ucrânia. O Brasil, se mantendo neutro, ele mostra que ele não apoia a Ucrânia e que muitas vezes ele pode estar do lado da Rússia. Isso é a mensagem que as empresas... Sim, obrigado. Tu acabou de provar que o nosso cenário é o melhor porque ele está negociando com todo mundo. Porque, tá bom, todo mundo apoia a Ucrânia, só que o Brasil ser neutro permite que ele também negocie com a China e com a Rússia, que são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, no fim das contas, se ele realmente... Tá bom, vamos tomar uma neutralidade diferente do nosso cenário. Vamos apoiar, nós então, a Ucrânia. Vamos junto apoiar a Ucrânia, não a Rússia, que é o cenário que eu tô falando. Tá bom, daí a China e a Rússia param de negociar com o Brasil e o Brasil tem menos benefício para a sua economia, que é o argumento que eu estou falando aqui. E o argumento secundário é a questão da diplomacia. Mesa, note, a neutralidade do Brasil fez com que ele tome proporções maiores no âmbito diplomático para tratados de paz e poder político. Eu falei ali da questão da ONU, mas a verdade é que a grande probabilidade que aumenta é de os países terem interesse no Brasil. Porque o Brasil está sendo neutro. Eles precisam de alguém que seja neutro, que tenha as características de commodity do Brasil. Quem que eles vão investir? Se os aliados deles não conseguem, eles vão, entre pegar um inimigo ou pegar o Brasil, eles vão no neutro no Brasil. Isso vale para os dois lados, para o lado que vai ser a favor do Brasil ou o lado que vai ser contra o Brasil. E a questão é, o Brasil não faz mal a ninguém, então eu vou buscar o Brasil porque ele vai ter mais possibilidade de ficar mainstream, ou seja, ele vai ser priorizado por aqueles países por ser neutro, ele vai ficar na pauta, o Brasil vai ganhar influência com essa questão de diplomacia e a opinião do Brasil vai valer mais. Os países vão priorizá-lo, buscá-lo pela neutralidade e a sua opinião vai valer mais no cenário internacional. Por tudo isso, eu tenho muito orgulho em me opor. Ok, estão me ouvindo bem? Antes de começar meu discurso, eu quero agradecer a todos, os deputados, juízes, por estar aqui. É minha primeira final no Campeonato Brasileiro, eu estou muito feliz. E agora é a chance da redenção. Vamos lá. Vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Eu quero começar nesse debate a explicar o que oposições querem comprar é o seguinte. O Brasil vai parar de vender commodity ou vai parar de ter relevância comercial porque agora ele apoia um lado. Isso simplesmente é quebrado no seguinte sentido. Primeiro, o país ele tem uma relevância e impacto no sentido ambiental minimamente porque ele tem um cenário de ter a Amazônia e ter um polo e uma reserva natural muito interessante e que vai mudar a seara geopolítica daqui para frente. A gente já tem minimamente esse sobreponto. A gente tem o controle e a monopolização de um território que é muito importante para o nosso país. Mas, além disso, o que eu já trouxe no meu pai anteriormente é o fato de que o Brasil, ele vende produtos que são essenciais para o giro da economia dos outros países. Perceba que, por exemplo, se a China não compra do Brasil os commodities que ela vende, ela, consequentemente, não consegue desenvolver e girar a sua indústria e, consequentemente, vender os seus produtos finais. Perceba que é de total interesse desses países, independente do lado que o Brasil toma, continuar tomando relações comerciais com esses países. Esses países querem comercializar. Portanto, por que não é importante para esse debate o lado das vendas dos commodities? Porque nos dois cenários, o Brasil continua vendendo um produto que é essencial para comercializar para o mundo. O mundo quer esses produtos e o Brasil é um dos maiores produtores. Portanto, não é importante nesse debate se a gente vai ou não vai ganhar, porque nos dois cenários a gente continua vendendo commodities. A partir disso, a gente vai para o nosso caso. O nosso caso é basicamente voltado por duas coisas mesmo. A gente está falando da assumição de protagonismo, mas também da relevância de ganhos práticos. Eu quero dar só 2 exemplos para vocês entenderem isso no cenário atual. Se o Brasil hoje se coloca à frente da desdolarização, frente ao BRICS e ao lado do BRICS, o que ele está fazendo é se colocar à frente dando a sua opinião, ganhando relevância sobre essa opinião, mas não só isso. Perceba que se o principal agente dentro da agência do BRICS é a China, que pode ser o país que vai emprestar e fazer empréstimos a juros baixos, com condições de garantia mais relativizadas, se o Brasil adota um lado, ele necessariamente ganha importância para a China. Por quê? O Brasil apoiando é mais um braço do lado chinês. E quando a China consegue o protagonismo, agora ela tem uma dívida com esse país. Ela tem uma dívida com o Brasil e o Brasil diplomaticamente vai conseguir reverter ganhos práticos. Outro exemplo, claro, o Brasil está há pelo menos 30 anos querendo entrar na OTAN e agora ele tem uma das maiores oportunidades da vida de entrar. Qual que é a sua oportunidade? Ele tem que defender que a Ucrânia não deve ser ocupada. Ele tem que defender que a OTAN sim é uma aliança militar que deve ser preservada e que não quer e não tem invasões imperialistas. O que isso gera na prática? Isso gera, como eu já disse, um braço dos Estados Unidos. Agora você tem um braço da OTAN que está ali atuando politicamente para defender uma tese e quando você chega ao final de uma conclusão de um desafio, desse conflito, o que você tem? Uma dívida. E só se estabelece a dívida, só se estabelece o lugar de pedir algo, o lugar de ter exigência para mudar a geopolítica quando você assume o lado. Qual que é o cenário de vocês comparativamente? O cenário de vocês é o que o Lula fez recentemente, falar que a Ucrânia tem tanta responsabilidade quanto a Rússia pelo debate. Isso simplesmente inflama mais a situação e faz com que os países, no geral, tenham menos credibilidade política como o próprio Brasil. Um ponto que vocês têm que entender agora bem claro é o seguinte: no nosso cenário, a gente não é um país influenciável. A gente é um país que tem capacidade de influenciar. A gente não se segue pelo outro, a gente não é Maria vai com as outras, não
sentido geopolítico. Ou seja, a gente não vai pelo que a gente vai ganhar de melhorzinho, nos pequenos ganhos pragmáticos. A gente assume um protagonismo, a gente toma um lado claro, e se esse lado consequentemente ganhar, a gente tem ganhos relevantes porque nós somos protagonistas daquelas decisões geopolíticas que estão ocorrendo. Então vamos lá, por que o nosso caso é muito importante? Porque num cenário internacional em que você tem um ganho de disputas entre nações, e essas nações estão necessariamente disputando uma mudança geopolítica, perceba que é como se fosse uma peça de teatro. Se você beija todo mundo na peça, você é mais um coadjuvante. A sua influência, o seu impacto sobre aquele enredo não faz tanta diferença. Agora, se você chega naquela peça e fala, eu tenho um lado e esse é o certo, e agora eu tenho esse protagonismo, o que você está fazendo é necessariamente chamar a atenção para o debate. E perceba uma coisa muito clara, mesa. Quando a oposição vem aqui e fala assim, por exemplo, o país ele tem protagonismo porque ele abriu a ONU. Cadê o Brasil no Conselho de Segurança da ONU? Cadê o Brasil tomando protagonismo nos principais sistemas judiciários? Cadê o Brasil tendo, por exemplo, um presidente da ONU representativo? Sabe por que isso não acontece? Porque o Brasil foi percebido e é percebido internacionalmente como um país facilmente influenciável, um país que tem capacidade de mudar de lado e seguir linhas ideológicas de acordo com seu bel prazer e com ganhos a curto prazo. O que a gente está falando aqui é que o país essencialmente quer se projetar como um protagonismo geopolítico. E ele só consegue fazer isso se ele toma um lado dentro dessa história, se ele efetivamente agora influencia e não é simplesmente influenciável. E além disso, ele pensa em ganhos a longo prazo, ganhos de relevância dentro do cenário internacional ainda maior, de poder influenciar outras nações e etc. Antes disso, pós-segundas casas. Deputado, pare de engajar apenas no seu melhor cenário, entre no debate e me prove como você consegue uma melhor efetividade de políticas internas e externas para o Brasil no seu cenário. Vamos lá, então eu vou repetir mais uma vez. Primeiro, vocês vão comprar um caso de que a gente vai perder commodity, isso não faz sentido para esse debate, os países querem comprar. Por que a gente ganha mais relevância? Porque necessariamente agora a gente está num cenário, como eu já disse, de que a gente não tem mais a capacidade de ser influenciado, mas sim influenciar. Quando a Cecília vem aqui e caracteriza o lado de que a gente tem uma forte diplomacia, o que ela quer dizer é que o nosso grupo diplomático tem capacidade de diálogo com esse país, tem capacidade de estabelecer relações boas e chegar a boas conclusões. Com esse protagonismo, com essa capacidade de protagonismo, ele se alavanca como um líder nessa decisão. Por exemplo, quando ele está no lado da Ucrânia, por exemplo, ele vai necessariamente conversar com a OTAN e com aquele país, ele vai, sei lá, se encontrar com o Zelensky e com seus diplomatas, e agora ele tem um papel de falar o que é certo e o que é errado, de influenciar as decisões e as impressões geopolíticas que devem ser ou não compreendidas naquele cenário. Consequentemente, ele ganha o quê? Relevância para os outros. Mais uma vez, perceba, o que vocês têm no cenário de vocês, no melhor cenário de vocês, é que o Brasil não tem, o que a Cecília fala, um delta zero. Ele não tem impacto, porque se ele tomar uma decisão ou outra, todos os países sabem e enxergam que a posição do país brasileiro sempre vai ser de neutralidade. Ele sempre vai se colocar como um meio do caminho, como uma pessoa que nunca agride ninguém. Mas por que isso é tão prejudicial? Perceba muito claramente mesmo. Porque a nossa caracterização de geopolítica é uma geopolítica que necessariamente está tendendo, como eles mesmos disseram, para uma junção de blocos em disputa. O Brasil precisa, nesse cenário internacional, se colocar diante de um desses blocos para ter o seu protagonismo. E no pior cenário, como a Cecília já mesmo trouxe, mesmo que a gente seja do lado perdedor, assumindo-se enquanto liderança do lado perdedor, nós temos a capacidade de ser protagonistas diante daquele próprio cenário. Ou seja, mesmo que a Ucrânia, por exemplo, perca o cenário, a gente ainda tem uma relação forte com eles e ainda tem dívidas pelo que a gente fez com eles durante a diplomacia. O que vocês entender claramente nesse debate é que sim, o Brasil já tem uma relevância, mas ele precisa de mais relevância. Por exemplo, ele precisa ser um país que deixa de vender só commodities e começa a se desenvolver industrialmente. Como que ele consegue fazer isso? Não adotando o lado e não fechando, por exemplo, com a China no lado do BRICS, ou se aliando com um lado e conseguindo, consequentemente, mais flexibilidade na diplomacia, mais auxílios e mais dívidas sendo pagas, mais retornos imediatos e diretos pragmáticos, por exemplo, a flexibilização, como eu já disse, diminuição de juros dos empréstimos, a aquisição de novos equipamentos a custos baixos, o incentivo fiscal, o incentivo de empréstimo direto para a evolução e industrialização do país. Ou seja, no nosso cenário ele só pode ser resolvido porque, num cenário de expansão e tomada de decisões que tem importância geopolítica, é só estando dentro das tomadas de decisões é que a gente tem capacidade de mudança. Com isso eu tenho extremo orgulho em... Muito obrigado a todos, valeu, gente. Eu queria aproveitar para me apresentar antes. Sou o Samuel, eu venho de Porto Alegre, sou do Della Globe, vim do Schools, estou muito feliz de estar na minha primeira final universitária, no meu primeiro campeonato universitário. Enfim, um abraço a todo mundo e obrigado por estarem prestigiando a gente aqui. Eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, eu acho muito interessante tudo que o primeiro governo fala, pena que o delta deles é muito pequeno e vai variar muito pouco o cenário do Brasil atualmente.
Tipo, legal, tipo, eu beijar todo mundo numa festa, não sei o quê, mas, tipo, importa muito mais eu ficar feliz com o meu papel no final das contas e eu satisfazer as minhas vontades principais. Mesa, às vezes o protagonismo não é a coisa principal para dentro do Brasil, e é isso que eu vou mostrar agora. Ele vai ser um mecanismo de conquistar recursos para fora e forma como esses outros países vão conseguir auxiliar o Brasil a atingir o seu maior desenvolvimento. O que importa aqui é o Brasil para o Brasil. Eu vou mostrar não somente nesse debate, retomando o que o Henrique falou, mostrando como que é principalmente as duas métricas do debate são a questão da economia, a questão da diplomacia e como elas se interseguem nesse cenário, mas elas têm um delta muito maior no nosso, mas principalmente porque que a gente tem ganho exatamente por estar flertando com os dois lados da moeda, não somente escolhendo um e crescendo nele. A gente vai mostrar como o nosso potencial de crescimento intrínseco é muito menor caso a gente abandone essa neutralidade. Então vamos lá, perceba que o Henrique traz é realmente em relação a isso, o peso da palavra do Brasil hoje. E até adiantando uma coisa que eles falam da questão da guerra da Rússia. Ah, porque agora o Lula deu aquela opinião de que a Rússia tem alguma culpa na guerra. Veja que o Brasil ainda está sendo negociador protagonista, o Brasil ainda está fazendo a linha de frente na negociação. O quanto os países realmente se importam com isso, porque eles têm um interesse no Brasil muito maior que isso. E o Brasil, por que ele é tão bom como um protagonista neutro atualmente? Neutro também pode ser protagonista. Porque o Brasil consegue agradar os dois lados da moeda. O Brasil fala uma coisinha que é exatamente o que a Rússia queria ouvir para continuar tendo incentivos para agradar o Brasil, e ainda assim ele está fazendo uma negociação que está sendo benéfica para satisfazer a Ucrânia e logo todos os outros aliados que são desse lado, que a gente pode dizer então que é o mais humanitário. Assim, exatamente isso, o protagonista não é sinônimo de humanitário, a gente pode simplesmente falar que então no cenário de vocês, perfeito, e até o 2G pode trazer isso, de então o Brasil se inclinar para o lado da China, da Rússia, só falar bobagem, culpabilizar a Ucrânia na guerra, a Rússia substituir os investimentos dos Estados Unidos, mas a gente vai mostrar também como o investimento dos Estados Unidos é muito mais interessante que o investimento da Rússia no Brasil, e a Rússia ainda tem interesse muito grande no nosso cenário. Segunda casa, por favor, fala, Cesário. Não no jogo de 1 mais 1. Você tem um número maior de apoiadores, não significa que eles são mais fortes. Quando você apoia um dos lados, esses parceiros esse é o nosso ônus. muito mais Sim, fortes que um. esse é o nosso ônus, é isso que eu vou mostrar agora, é muito mais esses cenários. Vocês não conseguem mostrar como tem uma compensação de ter menos apoiadores, porque que eles vão ter incentivos de buscar mais coisas com o Brasil. Exatamente o Brasil ser neutro mostra que eles têm toda a possibilidade de conseguir investir no Brasil, conseguir o que quer. O Brasil ganha muito com a exportação, principalmente da soja, que a gente pode falar da questão da China, e muito também com a pecuária, que a gente fala da questão dos Estados Unidos. Veja como os principais produtos de exportação do Brasil se interseguem exatamente com dois lados completamente opostos da moeda. Tem que olhar para a perspectiva ou dos Estados Unidos ou da China. E é exatamente isso, o que é melhor para nós, o que é melhor para o Brasil. E não o que é melhor para satisfazer uma narrativa de o Brasil estar assumindo protagonista de um desses lados. E eu mostro, na verdade, que o Brasil não assume protagonista. E, Miranda, cara, por que o Brasil não é P5 no CSNU? O Brasil, ele atrai os outros países quererem botar o Brasil como um P5 no CSNU, como membro permanente, como mediador, exatamente por essa narrativa neutra. O Brasil só não é um P5 no Conselho de Segurança por causa do interesse da Alemanha em entrar também. Vocês sabem o que a Alemanha fez também, né? Perdeu 2 guerras e a política passada que bane e faça com que outros países não queiram que o Brasil entre. Então esse não é um exemplo bom. Então vamos partir para essa resposta do primeiro governo, essa questão do protagonismo. O Brasil tem um delta muito pequeno de potencial intrínseco de ou supostamente ser protagonista ou um coadjuvante mais poderoso, porque tem essas duas narrativas que eles podem apoiar. Eles foram até pouco estratégicos, eu espero que o segundo governo seja um pouco melhor que o primeiro, mas enfim, a opinião brasileira na verdade importa. Afinal, o próprio interesse dos países nas commodities já faz o Brasil ter um poder de barganha e necessidades realmente exigentes. O Brasil tem uma tendência de ter um ganho diplomático exatamente pelo interesse econômico desses outros países. Não é meramente pela narrativa do Brasil, meramente neutro politicamente, ser um engajador, negociador, mas sim por exportar para esses dois lados. Percebam mesmo que exatamente do lado deles isso vai mudar exatamente a partir de 3 narrativas que acontecem nesse tipo de hoje. Então o Miranda faz um poi para o Henrique que vai cair por água com essas 3 respostas. A gente tem essa narrativa de quanto mais vocês falam dessa questão então de estar caindo essa bipolaridade atualmente, os países estão se separando, não está mais sendo tão multilateral, existe uma coisa chamada industrialização por substituição de importações. Quanto mais se perde aliados comerciadores de quem a gente estava importando anteriormente, a gente substitui as importações. Ou a gente produz internamente ou a gente busca outros aliados, assim que logo funciona. E esses investidores do Brasil, que vão falar então que são os mais importantes, que são China e Estados Unidos, a gente pode falar a Rússia também, a Índia, eles são países que têm muitos aliados, eles podem simplesmente, até regionalmente, ter muito maior interesse de fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá, por que que às vezes a Rússia ela compra gado do Brasil e não do Tajiquistão, que é o grande produtor de gado, exatamente pelo interesse político no Brasil também, de mostrar que eles têm um lobby grande no Brasil, para o Brasil não se inclinar e achar que só os Estados Unidos importa deles e vai causar um dano para o Brasil. Eles precisam dessa narrativa de eles estarem apoiando o Brasil economicamente também, para que posteriormente o Brasil assuma essa narrativa neutra. Senão o Brasil meramente ia criar muito mais sentido para apoiar só um lado da moeda, porque é só o lado que beneficia o Brasil economicamente. Percebam que o Brasil tem um benefício econômico exatamente por essa narrativa de conseguir engajar com os dois lados da moeda muito mais politicamente. Mas essa narrativa política é muito mais reforçada por isso. E outra coisa, exatamente, o país deixando de comprar do Brasil já é uma perda enorme. Então mesmo que vocês digam que vai ter países que vão manter essa narrativa, os países hegemônicos vão continuar, simplesmente uma coisa que acontece é um país
No momento que o Brasil abandona essa neutralidade, já vai estar causando um problema para o Brasil, vai ser menos exportações brasileiras, vai ser menos países consumindo. Mas por que é importante a gente engajar que não é esse pior cenário que só um país vai deixar de consumir do Brasil? Vamos supor que, então, um país desses, hegemônico, deixa de consumir do Brasil. Os aliados desses outros países também vão deixar. E, principalmente, trazendo uma perspectiva regional, imagina a Mercosul. O Brasil é o líder da Mercosul muito mais do que só por ser o maior país, mas por conseguir coalidir Venezuela, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Peru e todas essas diferenças políticas, exatamente pelo Brasil ser neutro internacionalmente, externamente, e conseguir engajar com os países que mais influenciam esses. O Brasil ele consegue unir Paraguai e Venezuela nessa entrada no Mercosul e impedir aquela polêmica que teve quando teve essa entrada, exatamente pelo Brasil ser neutro. Os países, as desigualdades da Mercosul ainda beneficiam o Brasil, porque o Brasil tem esse lobby externo que é importante para esse país de dentro. A partir do momento que o Brasil escolhe um lado da moeda, o problema é exatamente esse. O Brasil perde poderio econômico até mesmo no âmbito mais regional. E esse é o principal problema. Vocês falarem isso do mundo está virando bipolar, e é por isso que a gente ganha tanto com essa efetividade dos flertes com ambos os polos. Perceba mesmo, o maior ganho deles, que é falar que o Brasil vai virar um protagonista maior, não necessariamente existe. Porque o que eles precisavam ter provado? Exatamente que então esses países que mais investem no Brasil e que já conseguem investir bastante no Brasil atualmente, iam querer investir mais, iam querer dar mais palco para o Brasil. O Brasil não consegue buscar esse palco contra potências maiores que o Brasil. E quais são as potências realmente maiores que o Brasil atualmente? China, Rússia, França e Estados Unidos. A não ser que vocês provassem que o Brasil fica maior que esses, aí simplesmente fala, o Brasil já é uma potência. O Brasil patrocinou o Hamas em 2008, dizendo que é sobre essa prerrogativa de reconstrução do Estado palestino. Todo mundo sabe que o Hamas, ele somente é um partido político na faixa de Gaza. E o que o Hamas faz com suas doações? Exatamente as coisas que estão acontecendo hoje com o Estado de Israel. Mas quem é o grande aliado de Israel hoje? O Brasil. Israel ainda tem interesse no Brasil, exatamente por essa neutralidade. O Brasil agrada os dois lados, consegue manter uma relação de até esses países não humanitários estarem respeitando o Brasil, e por isso que a gente é um país tão seguro também politicamente. O Brasil não tem interesse em entrar na OTAN. O Brasil não tem nenhum potencial de entrar numa guerra atualmente. O Brasil está lá do outro lado, e muito mais ajudando as crianças a pararem de brigar. Muito obrigado. Primeiro eu queria falar que eu estou com muito orgulho de representar o movimento de escolas aqui nessa final nova do campeonato. Inicio meu discurso em 3, 2, 1, agora. Mesa. O Brasil é visto como um cachorrinho das grandes potências do mundo. Ele é visto porque ele é neutro, porque ele não tem poder suficiente para impor as próprias vontades e defender os próprios interesses no cenário internacional. Ele não consegue defender os próprios princípios, porque se ele fizer isso, ele vai ser tão prejudicado a ponto de nunca mais se desenvolver. O Brasil é neutro porque ele é um país fraco e depende de cada um dos outros países do mundo para poder se desenvolver. Essa é a imagem que a oposição passa para o resto do mundo, que o Brasil não é um país forte. Para os brasileiros, mais do que isso, eles se sentem contrariados com a postura que o Brasil tem internacionalmente, que é quase conivente a atrocidades como a guerra russo-ucraniana. Porque o Brasil não vai contra a Rússia, porque ele parece ser um país fraco que depende da Rússia a todo momento. Essa é a imagem que a oposição passa para vocês nesse debate. E muito mais do que a visão para os brasileiros. A visão para outros países é de que o Brasil nunca vai se contrariar as políticas deles, porque o Brasil precisa delas. Esses países vão poder colocar taxas mais altas para exportação para o Brasil, eles vão poder tirar a voz do Brasil em blocos relevantes, esse tipo de coisa, porque de qualquer forma o Brasil vai continuar apoiando elas, porque o Brasil precisa delas. O Brasil sempre vai se manter neutro, sempre vai continuar comercializando com elas, e dessa forma elas podem usar e abusar do Brasil como se ele fosse só mais um país do mundo. Por que no cenário de governo a gente tem realmente maior poder de barganha internacional e a mensagem que você passa de que o Brasil é muito mais forte, por que isso importa? Primeiro, a mensagem que você passa no cenário de governo é que quando você toma um lado num conflito internacional, é que você tem força e tem capacidade de viver e se desenvolver sem esse outro país que você está indo contra. Primeiro, isso satisfaz a própria população que é contra inúmeras políticas de outros países. O próprio país é visto como um país forte. Os brasileiros entendem que eles vivem num país que realmente defende os próprios interesses, defende os próprios princípios, porque aquilo é o que ele precisa fazer. Eles entendem que o Brasil tem a capacidade de fazer isso porque ele não precisa de vários outros países do mundo que vão contra totalmente os princípios dos brasileiros, da política brasileira. E muito mais do que isso, outros países entendem que o Brasil não vai ser para sempre esse cachorrinho deles, e eles entendem a importância do Brasil num cenário internacional. Eles entendem que se eles não agradarem o Brasil pode passar para o outro lado. Eles entendem que se eles realmente continuarem, sei lá, aumentando as taxas para o Brasil, se eles fizerem políticas que vão prejudicar o Brasil pode muito bem apoiar o outro lado, porque o Brasil tem força suficiente para fazer isso. Se eles finalmente
realmente estão se posicionando, se o Brasil está realmente se posicionando, quer dizer que agora eles realmente conseguem se garantir num cenário internacional. E por que isso é tão importante? Porque a gente tem um poder de barganha muito mais forte com esses países, que agora eles precisam escutar o Brasil para ter o Brasil do lado deles. Isso leva o Brasil a inúmeras posições internacionais muito mais fortes. Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, que não quer simplesmente mais um país neutro lá dentro. Ele quer um país que realmente vai impor as próprias vontades. Mais do que isso, ele tem um papel mais forte nos próprios blocos que ele já participa, como os BRICS, que agora eles têm que ouvir o Brasil, porque quem sabe o Brasil simplesmente não vai virar de lado e vai voltar a escutar somente os Estados Unidos, esse tipo de coisa. Ou seja, o Brasil tem um poder de barganha muito mais forte que esses países. Porque, e mais do que isso, o Brasil passa muito mais confiança para os seus aliados e para os seus parceiros, que agora eles realmente entendem que o Brasil está do lado deles e não é só mais um que está aí no cenário internacional. Samuel, não é um jogo de um mais um. Você ter a Rússia e os Estados Unidos como aliado, não importa se você... não é necessariamente a coisa mais importante. Imagina num cenário que você tem esses dois países como aliados. Um exemplo aqui. Você recebe 1 milhão de investimento da Rússia e 1 milhão dos Estados Unidos. Num cenário em que você deixa de apoiar a Rússia, os Estados Unidos entendem que você é realmente um parceiro dele e tende a investir muito mais no Brasil, porque ele entende que você não está financiando commodities para exportar para a Rússia. Então o Brasil tende a ganhar muito mais 2, 3, 5 milhões com os Estados Unidos. Não é um jogo de um número de países que você vai apoiar, mas o quanto esses países realmente vão entender que o Brasil é parceiro deles. Mais do que isso, quando você é neutro, isso não significa que você é amigo de todo mundo. Países têm uma pressão internacional muito forte para que você não apoie políticas que realmente vão contra os direitos humanos, esse tipo de coisa, como a Rússia. Você não ir contra a Rússia nessa política é muito pior do que você simplesmente não ter a Rússia como parceiro comercial, mas agora você tem toda a União Europeia, todos os Estados Unidos, que também não confia em você e não vai investir em você, porque você está contra um rival deles. Você está a favor de um rival deles. E toda essa pressão internacional para apoiar um dos lados é muito importante para que o Brasil pareça forte e tenha poder de barganha no cenário internacional. E mais do que isso, agora engajando diretamente com a primeira posição, eles erram no status quo ao dizer que o Brasil só é forte porque outros países investiram neles para ter commodities. Primeiro, o Brasil consegue ter commodities e exportar esses commodities a partir do momento que ele tem um clima favorável para isso, que ele tem uma posição geográfica para exportar isso, a partir do momento que ele tem espaço para produzir esses commodities, e até o sistema latifundiário que vem desde 1530, que faz com que o Brasil tenha capacidade de produzir tudo isso. A culpa não é dos outros países. O Brasil é forte porque ele é o Brasil. O Brasil é essa imagem que ele tem que passar para o resto do mundo. E não de que o Brasil precisa dos outros países, mas sim de que os outros países precisam do Brasil. E é isso que a gente defende como governo. E agora, continuando engajando, por que quando você, comprando todos esses investimentos que você diz que vai ter do lado de vocês, eles realmente, esses outros países, eles vão investir em quem? Esses países vão deixar de apoiar o Brasil porque eles acham que o Brasil é fraco o suficiente. Eles vão investir, sei lá, na Argentina, no Uruguai, para vender commodity. Países pequenos da Ásia, quem sabe eles alimentem 50 mil pessoas. Eles entendem a força do Brasil. Eles entendem que o Brasil é forte internacionalmente e ele é o único país capaz de ceder, de ter esses commodities. Vai, segundo caso. Deputado, você disse que os brasileiros acham ruim a imagem que o Brasil tem hoje. O brasileiro vai estar achando ruim quando a economia estiver com problemas, juros inflacionários. Eu já falei muitas vezes aqui por que a gente não tem perdas na economia. Até porque os países que vão ser seus aliados, agora eles realmente entendem que o Brasil é aliado deles. Mais do que isso, agora esses parceiros comerciais que o Brasil vai perder, na verdade, eles vão agora entender que eles realmente precisam apoiar um lado do Brasil para que eles não percam o Brasil. O Brasil tem força suficiente para fazer isso. E é isso que a gente defende, que o Brasil passe essa imagem. E como que a gente diferencia do primeiro governo? Mesmo que o Brasil não tenha uma decisão certa na visão de outros países, esses países vão entender a força do Brasil no cenário internacional, o que capacita esse poder de barganha que a gente defende. Mais do que isso, a força interna, a pressão da própria população aí contra crimes de direitos humanos no resto do mundo, como esse próprio conflito da Rússia e Ucrânia. Mais do que isso, como você tem aliados que realmente se preocupam e protegem o Brasil no cenário internacional. Muito mais do que você ter mais aliados, do nosso lado a gente tem aliados que realmente importam com o Brasil, vão investir mais no Brasil, vão proteger mais o Brasil num cenário de crise ou guerra internacional. Ou seja, e mais do que isso, o primeiro governo compra 2 ônus que a gente não depende deles para ganhar. Primeiro, que o Brasil tem que escolher o lado certo na visão dos outros países do mundo, e segundo, que o Brasil precisa ser um líder para garantir tudo isso. Muito mais que protagonismo, a gente tem poder de barganha. A gente mostra que o Brasil é forte, a gente faz com que o Brasil tenha uma posição internacional mais forte e consiga realmente ter aliados que vão fazer diferença no Brasil. Por todos esses motivos, eu tenho muito orgulho em propor. Vocês conseguem me escutar direitinho?
Perfeito. Meu nome é Gabriela Mitoso, eu sou membro da Sociedade de Debates da UFC. É uma honra estar aqui, também é a minha primeira final de campeonato. E é isso. Eu vou só colocar meu cronômetro e começar. Tá. Vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo o debate até agora ele foi um pouco restrito ao que o Brasil acha, ao que o Brasil não acha, e eu venho aqui para vocês ampliar mais ainda esse debate. Mas algumas coisas elas precisam ficar claras, que elas acabaram não vindo como definição, então a gente vai trazer como contexto para vocês entenderem qual é a situação do cenário internacional e ainda mais esse cenário dentro do próprio Brasil. Vamos lá. O que acontece? Depois da Guerra Fria, as guerras basicamente viraram guerras frias. Porque o que acontece? Hoje em dia eu não tenho, como eles usaram de exemplo, um país jogando uma bomba no outro. Eu tenho basicamente um país que joga um embargo econômico no outro, ou que joga uma sanção econômica. Ou seja, o que eu tenho basicamente é que esses grandes players, que são os players daquela época antiga, eles continuam sendo players, mas eles são players de uma maneira diferente. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque perceba que esses grandes players que estão dentro das guerras, basicamente, são os players que comercializam, que estão dentro das relações diplomáticas e mais do que isso, que possuem uma força muito maior do que o próprio Brasil tem. E esse contexto entra diretamente dentro do nosso argumento, que, abandonar a política externa de neutralidade não é benéfico para o Brasil. Em um mundo onde o Brasil abandona, existem vários malefícios, e eu vou explicar para vocês por quê. Perceba que o Brasil, historicamente, ele é um conciliador, e é isso que garante, basicamente, um soft power para ele. Ele tem um papel importante dentro das discussões de segurança internacional, ainda que ele não esteja em nenhum bloco grande ou que ele não seja uma grande economia. Mas vamos lá, o Brasil, mais do que isso, ele representa todo o Norte e Sul, por ele ser assim, meio que híbrido, ele representa dentro das discussões internacionais, ele representa a América Latina como toda, ele representa a África. E por que eu estou falando sobre isso? É para vocês entenderem o contexto de que, basicamente, ele fala por esses países. E é através de falar, por exemplo, que eu consigo incentivos para desenvolvimento, que eu consigo fazer com que esses países olhem para esses que são esquecidos. Ou seja, o soft power que já existe hoje em dia, ele não impacta só no Brasil. Além de que, vai impactar muito mais aqui. Mas vamos lá, o soft power, só de exemplo, foi o Lula na Ucrânia. De tanto ter um histórico conciliador, ele propôs meio que resolver o problema deles. Mas como é que está o Brasil hoje em dia? Perceba que aqui dentro a gente tem uma disputa de interesses. Justamente por quê? Porque eu tenho uma polarização muito grande dentro da política. E é aí que a gente já se diferencia totalmente da primeira bancada, porque a gente traz mais esse impacto. Perceba que a partir do momento que eu coloco aqui dentro, que eu tenho um cenário totalmente distorcido, que as pessoas que estão dentro do poder, basicamente, elas têm vários intuitos diferentes, ou seja, eu tenho ali uma disputa muito grande, uma disputa de para onde vai esse dinheiro, se esse dinheiro vai para o agro, se esse dinheiro vai para a educação, ou seja, é mais uma coisa para aqui dentro. Mas vamos lá, por que é verdade que em um mundo onde o Brasil abandona a política, há vários malefícios? Perceba aqui que eu vou trabalhar com basicamente 3 cenários diferentes para provar que não é benéfico. O primeiro cenário é basicamente das relações diplomáticas. Perceba que todo o cenário que eu mostrei de conciliador de um país que tem um soft power, ele cai por terra. A partir do momento que eu escolho um lado, eu estou desescolhendo basicamente o outro. Por quê? Porque o meu aliado, mesmo se eu sou aliado da Rússia, eu não sou aliado dos Estados Unidos. E isso é muito claro, isso é o básico dentro desse debate. Ou seja, esse soft power, ele não é sobre fazer a abertura da ONU. Não, mesmo, eu não ligo sobre a abertura da ONU. O soft power, basicamente, é que ele consegue pedir mais coisa. É que dentro de uma reunião com vários países importantes, eu ainda consigo falar alguma coisa, o que não acontece, basicamente, no cenário do governo onde eu escolho. Então fica meio que um 0-0. Mas vamos lá, o segundo ponto é basicamente do comércio. Um país, se eu apoio um país que discorda totalmente do outro, isso é muito básico, isso já aconteceu em todas as guerras anteriores. O que aconteceu basicamente é que esse país deixou de comercializar com o outro. E por que isso é tão importante basicamente dentro do Brasil? A gente sobrevive de venda de commodities, a nossa economia gira por conta disso. E a gente nem vai trabalhar só como venda de commodities, eu estou falando de exportação, estou falando de importação. Ou seja, basicamente, se eu apoio os Estados Unidos, eu deixo de apoiar a China. Mas ainda que trabalhando no melhor cenário basicamente deles, onde os Estados Unidos me dão todos os aliados, quem é que vai suprir o meu 20% de economia que entra da China? Quem é que vai ter isso? Ou seja, ao invés de ter ali comercializando com os dois, girando a minha economia e fazendo algo render, na verdade, eu estou fazendo com que ali não aconteça. E o terceiro, basicamente, é falar de como existe
um problema em relação à política. Existe um ponto da força que eu vou trabalhar também dentro da política. Da política, basicamente, que a gente tem uma polarização muito grande, ou seja, existe uma disputa muito grande para, tipo, onde destinar verbo ou algo do tipo. E perceba que se eu sou aliada, eu preciso destinar recurso. Se eu sou da OTAN, eu preciso ir mandar tanque de guerra para a Ucrânia. Se eu participo de alguma outra, eu preciso mandar isso. Mas por que isso é importante aqui dentro desse debate? Perceba que aqui dentro, isso prejudica a minha política interna. Se eu já faço parte de um país que tem meio que uma instabilidade, basicamente, ainda que a gente seja uns mais estáveis, uns instáveis, eu acabo piorando muito mais esse cenário. Antes de continuar a segunda casa. Os países mais fortes do mundo, como Estados Unidos, União Europeia, todos eles têm posição internacional muito forte e isso não significa que eles não vão ter voz. Na verdade, essa voz aumenta porque eles passam a mensagem que eles são fortes para fazer isso. Tá, o que você tem que entender, basicamente, é que eles têm voz porque eles historicamente já têm voz. O Brasil, ele não vai sair do nada e ele basicamente vai começar a ter voz. Não é como se do dia pra noite toda a opinião política do resto do mundo mudasse. Isso não acontece. O impacto que você traz, ou então esse tipo de argumento, ou esse tipo de exemplo que você falou, não está dentro desse debate, basicamente. Por quê? Porque o Brasil, ele precisa passar por uma construção. E ainda vou trabalhar no seu cenário que, basicamente, se eu estou dentro ali do seu melhor cenário, vamos dizer que eu tenha alguma voz. Por quê? Porque eu estou dentro de um cenário onde eu tenho Estados Unidos, eu tenho a União Europeia. Como é que dentre esses que colocam tanto esforço, colocam tanto dinheiro, como é que eu vou ser o mais importante? Como é que eu vou ter a maior voz? Mas isso basicamente não acontece. E ainda lidando com o melhor cenário deles, o que vai acontecer basicamente é que eu vou ter uma mínima voz. E a mínima voz eu já tenho hoje, que é justamente através do soft power. Mas vamos lá. Por que é importante falar sobre tudo isso dentro desse debate? Perceba que dentro do meu cenário eu consigo manter mais benefícios, mesmo com os ônus de que eu posso perder alguns parceiros comerciais. Por quê? Porque, primeiro, eu ainda mantenho o meu público ali de venda, porque, tipo, ainda que eles possam conseguir outros, é muito mais fácil manter comigo. A minha política interna, que é extremamente importante para que o meu país continue rodando, ela se mantém. E terceiro, porque eu continuo tendo alguma mínima voz dentro daquilo ali. Por que é mais importante que tudo isso dentro desse debate? Porque, trabalhando com todos os cenários, é muito mais fácil provar que existem malefícios dentro do cenário do governo. Por todos os motivos, muito orgulho em ouvir. Boa tarde, bom dia a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer à IBD pela oportunidade de estar aqui representando o movimento de escolas novamente, como o Cesário disse. É algo muito importante para nós e espero que tenham gostado do debate. Tá? Então, sem mais delongas, se todos estiverem me ouvindo corretamente, eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. As oposições se baseiam em um mundo onde o Brasil é um vendedor que corteja os países grandes, onde o Brasil precisa da China, onde o Brasil precisa dos Estados Unidos. Não é esse o mundo que a gente quer, não é essa a mensagem que nós passamos. A mensagem é, se o Brasil parar de exportar para a China, quem perde é a China, e eles precisam da gente, nós que precisamos deles. Percebam mesmo, como a gente ser cortejador, como a gente ser esse vendedor que eles tanto falam que nós somos, faz com que parecemos ser fracos. O fraco que o Brasil não é, o fraco que a população brasileira sabe que o Brasil não é e que não deveria ser. Vamos lá, o que eles falam nesse discurso deles e que é tudo que as oposições trazem nesse debate? Eles me trazem primeiro um argumento que vem em ambas as casas do porquê que o Brasil necessariamente precisa desse país, de ser aliado de todo mundo e por que isso é bom. Primeiro mesmo, a gente tem que entender que a partir do momento que você é aliado de todo mundo, que a partir do momento que você quer se mostrar aliado de todo mundo, que você quer ser amigo da China, você quer ser amigo da Rússia, que você quer ser amigo dos Estados Unidos, você não é amigo de ninguém, você não é aliado de ninguém, você não é prioridade de ninguém. Mas perceba mesmo o que eles nos trazem. Eles nos trazem o seguinte, eles nos trazem que a gente precisa da Rússia, porque se a gente não tivesse a Rússia, a gente perde 20% da exportação. Não é assim que nós vemos esse debate. Nós vemos esse debate como a Rússia precisando do Brasil, que se eles não têm o Brasil, eles perdem 20% das importações dele e passam fome. É esse o debate que a gente quer propor, é esse o debate que o Brasil tem que passar para o mundo. Perceba como que se você vê o Brasil como um vendedor que tem que cortejar, que tem que me vender, é muito mais fácil para que a Rússia, que os outros países se beneficiem do Brasil. A gente está falando de negócios internacionais, a gente está falando de poder de barganha no comércio. O que isso se parece? Isso se parece muito com esses países grandes, sabendo que vão ter o Brasil independente de tudo, aumentando os preços dos produtos deles na hora da importação para o Brasil. Isso parece muito com o Brasil perdendo dinheiro na hora de exportar, na hora de vender essas commodities, porque esses países sabem que o Brasil precisa deles, e caso o Brasil não venda para eles, eles não têm como vender, e o Brasil é um país fraco o suficiente para não aguentar esse ônus. Então, o que a gente está mostrando nesse debate, principalmente? A gente está mostrando que, sim, o Brasil é um país forte. A gente está falando um dos maiores exportadores de commodities do mundo, a gente está falando de um país que teve um dos maiores potenciais de crescimento do mundo, um país imenso, um país latifundiário, um país com muitas pessoas trabalhadoras que realmente querem o
melhor, que podem ser tão protagonistas quanto China, tão protagonistas quanto Rússia, e que a Rússia precisa tanto da gente quanto a gente precisa da Rússia. Não é essa a questão de a gente estar precisando da Rússia, a gente está precisando vender para eles. É a questão de que eles precisam comprar, porque senão eles não alimentam a população. Perceba mesmo como a gente já mostrou diversos incentivos, como a unicidade do Brasil faz com que todos esses outros países precisem da gente. Mas mais do que isso, perceba também como a mensagem que a gente está cortejando eles a todos os momentos é ruim. A gente está cortejando os Estados Unidos a todos os momentos, e todos os argumentos deles se baseiam nisso, se baseiam no que a gente precisa agradar todo mundo, porque isso a gente não vende. Não é isso que esse debate está falando. A gente está falando sobre o sentido de que nós não precisamos agradar todo mundo, mas todos precisamos agradar. Nós somos o Brasil, um país forte, um país que realmente pode ter poder de barganha, e esse é o maior ganho desse debate. O poder de barganha, a mensagem que nós passamos. No momento que a gente garante que todos esses países vão ver o Brasil como um país que pode a qualquer momento cortar as exportações, um Brasil que pode a qualquer momento trocar de lado, um Brasil que pode a qualquer momento começar a apoiar outro país caso eles não nos respeitem, caso eles não nos valorizem, esses países tendem a valorizar muito mais o Brasil. Por que isso acontece? Por 3 incentivos. Primeiro, eles precisam das commodities, porque senão eles morrem de fome. Segundo incentivo, o Brasil, a gente está falando de um Brasil de uma localidade geograficamente muito importante. A gente está falando de um Brasil que lidera a Mercosul, a gente está falando de um Brasil que lidera e que é inspiração para outros países emergentes. Então, a partir do momento que eles vão lá e cortam o Brasil, a gente não tem o Brasil do seu lado, eles perdem muito apoio internacional, eles perdem muitos momentos geográficos e apoio em casos de guerras e guerras comerciais. Mas mais do que isso, a gente está falando de um pessoal que eles não entendem que o Brasil realmente é um país forte, é um país que deve ser respeitado. E esse Brasil que deve ser respeitado é muito mais importante essa mensagem para a gente. E a gente tem 3 impactos derivados disso que são muito importantes. Primeiro, a gente acredita que os preços caem nas exportações, nas importações do Brasil quando isso acontece. Porque se os países sabem que eles dependem do Brasil, eles tendem a querer agradar o Brasil para que eles continuem exportando e para que o Brasil escolha o seu lado. A gente está falando de os Estados Unidos sabendo que o Brasil pode, a qualquer momento, largar a posição de neutralidade e ir para o lado da Rússia. Agora os Estados Unidos eles exportam para o Brasil mais barato, porque ele quer ter o Brasil como aliado, ele valoriza o Brasil. E mesmo que vocês me digam, mas aí a gente para de exportar para a Rússia, perceba como é muito mais importante que a gente tenha um aliado que nos valorize do que a gente simplesmente tenha pessoas que não nos valorizam, que valorizam outros países na nossa frente, e mais do que isso, pessoas que sabem que a gente não é nada, pessoas que sabem que a gente não tem nenhum poderio econômico, nenhum poderio de barganha, esse tipo de coisa. Então esse poder de barganha faz com que os preços caiam para o Brasil, que o Brasil consegue exportar mais para esses aliados que realmente valorizam o Brasil. Mas mais do que isso, a gente tem mais apoio e investimento internacional. Por quê? Porque a gente não entende como que eles nos provam que incentivos os Estados Unidos teria no mundo em que o Brasil exporta para a Rússia, para simplesmente investir no Brasil, fazendo que ele exporte ainda mais para a Rússia. A gente está falando do mundo em que o Brasil para de exportar para a Rússia ou para os Estados Unidos, não importa. Mas mesmo que esse mundo aconteça, em que o Brasil pare totalmente as exportações, esses países vão ter mais incentivos para investir no Brasil, porque assim eles têm a garantia de que o Brasil vai exportar para eles. Mas esse não é o mundo real mesmo. Perceba que mesmo que a gente tenha um aliado com os Estados Unidos, a gente alie com eles e eles investam na gente, tudo que eles sabem é que a gente vai exportar mais para eles do que para a Rússia e que a gente vai valorizar mais eles. Mas como a Rússia ainda precisa da gente, a Rússia ainda não quer passar fome, eles têm todos esses incentivos, a Rússia ainda vai precisar da gente, ainda vai comprar da gente. A diferença é que de um preço mais caro que os Estados Unidos. Por isso os Estados Unidos, sabendo que ele é o nosso aliado e não a Rússia, ele vai investir na gente e ele vai ter todo esse investimento que vai ser determinado em impacto econômico internacional e dentro do nosso país. Segunda posição. Deputado, como ele vai ter essa influência que vocês tanto falam, sendo tipo aliado dos maiores players que podem destinar muito mais coisas? A gente não compressiona. Quem compressiona é o primeiro governo. O que a gente fala é que a gente não precisa ser líder dos partidos mundiais, a gente não precisa ser simplesmente o partido protagonista. A gente só precisa mostrar quem que nós somos. Mesmo que a gente seja simplesmente alguém na OTAN e que a gente não seja o terceiro lugar do mundo, a gente não seja a maior coisa dos Estados Unidos. A gente precisa mostrar que a gente pode trocar de lado e que a gente tem opinião. A mensagem que o Cesar explicou de como que se explica que nós somos fortes é muito mais importante que qualquer coisa que você possa falar com soft power. Elas me trazem um monte de como que a gente tendo soft power, a gente consegue simplesmente abrir discursos da ONU, a gente consegue fazer não sei o que, resolver guerras. Perceba como isso é irrelevante mesmo. Isso é simplesmente um país que corteja todos para ter um discurso numa ONU e que nunca consegue resolver nada. A gente não está falando de países que têm simplesmente resoluções acatadas, a gente está falando de países que têm resoluções levadas em consideração ou a voz deles levadas em consideração. Por que eles não têm essa voz? Porque eles são neutros, não importa a voz onde eles estejam, eles são pessoas que realmente estão ali impactando o cenário internacional. Eles são qualquer outros países que estão ali como neutros e não conseguem fazer nada para mudar nada. A gente dá uma balinha pro cachorro porque aí ele vai ficar mais dócil no final das contas e é isso que eles fazem com o Brasil. Eles nos dão um discurso, eles nos dão uma cadeira num seminário, esse tipo de coisa, mas eles nunca acatam nossas decisões, eles nunca abaixam os preços pra gente, eles nunca param de vender caro pra gente, eles nunca nos auxiliam, nunca nos dão incentivos internacionalmente. O grande ganho nosso nesse debate é essa questão de que a gente traz esses incentivos para fora. Os países respeitam o Brasil, os países sabem que eles precisam, a gente não é mais um vendedor que corteja, e sim alguém que precisa ser cortejado. Mas mais do que isso, a mensagem que se passa para a população é que caso exista uma guerra, nós estamos mais seguros, a gente tem aliados que vão nos defender. A mensagem que isso passa é, o Brasil não é um vendedor que corteja, mas alguém que precisa
precisa de ser cortejado. Um país forte, um país que merece, um país que todos devem auxiliar, um país que todos precisam, um país que a Rússia e os Estados Unidos vão ter que se ajoelhar se eles quiserem que realmente nós sejamos os aliados deles. Por todos esses motivos, pelo investimento, pela economia, pela população e pela mensagem de um Brasil forte, eu tenho muito orgulho em propor nesse debate. Todo mundo me escuta? Certo? Ok? Só antes de começar meu discurso, eu queria dar um bom dia a todos que estão aqui assistindo, às bancadas de governo e de oposição, ao painel de juízes, e avisar que eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, eu prefiro um Brasil sendo quieto, neutro, mas alimentando a sua política interna e externa. O caso da Gabi, ele parte necessariamente de como, a partir do ponto em que eu quebro essa neutralidade, eu afeto 3 cenários da minha... três cenários no meu caso. Primeiro, o impacto econômico. O que a gente falou aqui, os meninos da primeira oposição falam, mas a gente se diferencia por causa dos impactos, eu vou explicar exatamente para vocês, é que o Brasil é um país que vive de exportação, e isso todo mundo compra nesse debate, desde o primeiro governo à segunda oposição. E Mesa, perceba que os países que estão necessariamente em hostilidade, em cenário de guerra, como que está sendo falado aqui, são players internacionais, são países que importam economicamente e geopoliticamente para as relações internacionais. E é a partir disso que o Brasil tem inúmeros problemas se ele seguir por esse caminho de quebrar com esses players internacionais. Eu vou explicar para vocês a partir do engajamento com cada uma das bancadas. Primeiro, o governo. Eu vou explicar 2 termos de debate para vocês. Garantia e ônus. Primeiro, vocês falam do ponto de vocês, a primeira-ministra começa o seu discurso falando que o Brasil não é relevante. E ela me fala que como se do dia para a noite, simplesmente por o Brasil adotar uma política de vou apoiar Estados Unidos, eu vou apoiar a China, ele simplesmente acorda e nesse dia ele tem influência, porque os Estados Unidos resolveu olhar para ele e dizer, venha meu filho, fale aqui o que você pensa. Isso não ocorre mesmo. Perceba que no momento em que eu tenho uma opinião e eu tenho um Brasil, que ele apenas é exportador de commodities e tal, e eu tenho players já fundamentados e que já são necessariamente aliados desses países como os Estados Unidos e China, eu tenho a tendência muito mais a ouvir esses outros países do que a ouvir a voz do Brasil. No máximo, o Brasil consegue essa mínima estabilidade que eles tentam pregar aqui, que eles engajam apenas no melhor cenário de vocês. E vamos lá, mas é justamente nesse ponto que eles pecam na garantia. Eles não me explicam em momento nenhum como necessariamente o caso deles está ligado a essa influência. Eu acabei de explicar aqui para vocês que eu quero que vocês me digam um exemplo. Eu vou dar o exemplo da Índia. A Índia é parceira da China. Quando foi que vocês ouviram no noticiário nova guerra decidida pela Índia? Nunca. Porque a Índia não é player, a Índia não importa internacionalmente, é o mesmo estado do Brasil. O Brasil precisa prezar para se desenvolver economicamente, politicamente, internamente, antes de estar tentando chegar lá com um tubarão grande e dar a voz dele, sendo que ele não é ninguém. Mesa, perceba que a partir do momento em que eu compro o caso deles, que eles trabalham apenas no melhor cenário, dizendo que os parceiros não vão engajar, não vão deixar o Brasil, isso é mentira, Mesa. Perceba que se eu sou a China e o Brasil resolve apoiar os Estados Unidos, como é que eu vou olhar para aquele país e dizer, ele é declaradamente aliado do meu inimigo e eu vou continuar comprando com ele? É como se a Rússia olhasse para a Inglaterra, para a França e hoje que estão declaradas guerras contra ele e disserem, gostei de vocês, hein? Mesmo que vocês digam que tudo que eu faço é errado, eu vou continuar comprando porque eu acho que você é bem legal. Mas isso não ocorre. Perceba que o cenário deles falta de compra de ônus e falta de garantia. E eu pedi para vocês mais de uma vez me explicar que como num cenário que vocês falam que tende a ser bipolar e é justamente a ter esses players internacionais, como o Brasil necessariamente ganha a voz deles, e nem o João nem ela me explicaram. Mas eu estou explicando aqui para vocês. E eu ainda vou trabalhar nos cenários que eles dizem aqui. Eu ainda vou trabalhar nos cenários que eles pintam aqui comprando o meu ônus. Eu aceito o ônus de que existe o risco de perder uma quantidade de parceiros comerciais do nosso lado. Porque se a tendência no mundo é ser bipolar e o Brasil ele tenta ir contra isso, pode ser até que ocorra. Mas eu percebo que isso não necessariamente é viável, pelo que todo mundo concorda aqui no grupo, debate, só que ele vem mais para o nosso lado. A partir do momento em que eu sou neutro, essa tendência do país de continuar comprando comigo, ela ocorre muito mais do que no cenário deles. Porque quando eu digo declaradamente eu sou contra tudo que você prega, ou eu sou neutro, eu tendo a escolher o neutro mesmo. Eu tendo a escolher a pessoa que disse que não tem nada contra mim do que contra um inimigo declarado. Então, mesmo perceba que o caso deles cai desses 2 pontos. Primeiro, eles não me explicam como necessariamente o Brasil acorda do dia para a noite, ele vai ser considerado tubarão grande, e eles não compram o ônus deles, eles trabalham apenas no pior cenário, e eu pedi 2 vezes para eles engajarem com isso. Agora eu vou passar para o segundo governo. Vocês vão me falar de população. Gente,
A população está preocupada se a economia está rodando, ela não está preocupada se o Brasil está discursando da ONU. O cidadão médio, ele quer comer, o cidadão médio, ele quer uma inflação baixa, o cidadão médio, ele quer juros baixos. E isso justamente ocorre no nosso cenário. A partir do momento que eu alimento a minha economia, porque eu digo não a essa política de posicionamento, e eu seja neutra, eu tenho essa maior tendência a continuar com o meu comércio. Se eu continuo com o meu comércio, eu alimento a economia. E Mesa, perceba que isso foi um ponto que a Gabi trouxe, que a gente está explicando aqui, porque a primeira oposição, em momento nenhum, fala de impactos para a população. E eu estou explicando isso para vocês. Como é mais importante eu pensar em manter a minha economia interna do que necessariamente estar preocupado com a economia externa. E isso é o ponto mais central nesse debate, porque a gente concorda que isso importa. E vamos lá, Mesa. Ainda no caso da Gabi, ela fala de política. Eu quero que todo mundo perceba aqui que a bancada do agro na política hoje brasileira é extremamente grande e eficaz. A partir do momento que eu corto o principal investimento dele, a principal fonte de renda dessa bancada, a minha política interna cai, Mesa. Perceba que eu estou justamente travando entraves internos politicamente com o meu próprio país. Eu não estou fazendo o que eles dizem de o Brasil ele consegue ter voz. Eu prefiro que eu mantenha a minha política e a minha economia, ok, porque eu estou agradando os setores da sociedade, eu estou movimentando a minha economia, do que necessariamente chegar e dizer, população, olha, hoje eu acordei e eu decidi que os Estados Unidos são legais e que a China não é, hein? Por causa disso, agora a gente vai perder o nosso principal parceiro comercial e 20% da nossa economia, que não tem como ser suprido, justamente porque eles não vão continuar comprando com o Brasil, como vocês falam. Certo? Isso estabelecido, eu vou dar rápido para a segunda. Há muito mais instabilidade política interna quando o governo passa uma mensagem para o próprio povo de que não é contra violações de direitos humanos, massacres... Meu querido, eu te falei uma vez, eu vou te falar de novo. A população não está preocupada se o Brasil está entrando em guerra com a puta que pariu. Desculpa mesmo. Ele está preocupado se ele está comendo, se ele está tendo inflação baixa, se o cartão dele está conseguindo passar. Mesa, perceba que todos os impactos que a Gabi fala aqui no caso dela, eles necessariamente negociam com todas as bancadas que estão sendo estabelecidas aqui, e a gente ainda trabalha em 3 métricas enquanto eles falam só uma. A gente ganha esse debate porque a gente prova como economicamente impactos para a minha população, que são stakeholder, é extremamente importante. Eu passo justamente no lado da política, que eu explico para vocês como é necessariamente importante que eu agrade essa minha política, que são as pessoas que mantêm a estabilidade do meu país, que mantêm as leis, que mantêm a política do meu país e são bancadas de interesse dentro do governo brasileiro. E terceiro, que ela ainda fala da questão do soft power, que a partir do momento que eu sou visto como diplomático e não necessariamente neutro, eu consigo o apoio desses players. E esses players, eles são muito mais importantes que eu continue alimentando a minha economia, alimentando a minha população e sendo visto como capaz de negociar e ter relações diplomáticas do que escolher um lado e abdicar de boa parte dos meus rendimentos econômicos e políticos. E por causa disso eu tenho muito orgulho em meu